agora no YouTube, né? Então, eu cumprimento a todas e todos, muito boa noite. Nós vamos falar de um tema que é extremamente importante, que é a denegação de recursos de forma monocrática, particularmente com relação à questão da transcendência, sob o fundamento da transcendência. Eu tenho certeza que para aqueles que atuam na Justiça do Trabalho, principalmente os que atuam em Tribunal Superior do Trabalho, esse tem sido um grande obstáculo, né, com relação à sua atuação, com relação aos seus recursos. Então, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Silvia Pérola, me chamam de Pérola. Eu sou professora, advogada trabalhista. Eu trabalhei 30 anos no Tribunal Superior do Trabalho como assessora e chefe de gabinete. Então, eu trago essa visão dos dois lados e estou na advocacia há 10 anos, então tenho 40 anos só de Tribunal Superior do Trabalho e sou mestre em Direito, tenho algumas especializações e estou cursando aí um doutorado também. Então, isso para dizer para vocês que eu sou muito ligada à investigação e à pesquisa. E eu estou aqui com o Lucas, que é meu aluno, porque eu tenho um treinamento em recurso para o TST, e o Lucas está aqui para compartilhar conosco também essa dor, né, dessas denegações. Então, eu passo a palavra para ele se apresentar, para que a gente possa dar sequência. Sim, doutora. Inicialmente, agradecer pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou advogado aqui em Vitória, no Espírito Santo. Como a professora já mencionou, sou aluno, já fiz diversos cursos da professora Pérola. Estamos aqui hoje para discutir essa questão que tanto nos prejudica, né? Daí eu vou passar a palavra para a doutora Pérola e estou aqui acompanhando os chats, tanto o chat do YouTube quanto o chat da outra rede social. Então, gente, quem tiver pergunta, quem tiver algum comentário, pode colocar no chat. E a gente vai ganhar tempo. Eu vou começar mostrando para vocês algo que eu não sei se vocês já viram, que é a estatística do TST. Aí vocês me sinalizam aí se está compartilhando direitinho, se está ok, tá? Então, a gente tem aqui a estatística do TST no ano de 2021. Então, por que eu começo com essa apresentação? Porque é muito importante que a gente tenha em mente o movimento processual do TST. E para que a gente veja algo que é extremamente importante, que é a diferença. Então, aqui eu estou passando, mas depois vocês podem consultar a página do TST. Por exemplo, é muito interessante quando a gente tem aquela provocação de que os honorários sucumbenciais no processo de trabalho, eles vêm para coibir uma advocacia aventureira. É interessante a gente ver que quando o TST, quando ele projeta o top dos 20 assuntos, a gente vê que se trata de horas extras, negativa de prestação jurisdicional, intervalo entre a jornada, indenização, quer dizer, são verbas inadimplidas. Então, se o trabalhador tem o direito lesado, e aqui isso interessa a trabalhadores e a empregadores, ele vai reclamar para quem? Para o Papa? Não, ele vai reclamar para a Justiça do Trabalho, né? Então, a Justiça do Trabalho, ela exige para fazer essa reparação. E outro dado interessante também é a gente perceber quais são os maiores clientes do Tribunal Superior do Trabalho. Então, os maiores clientes são entes da administração pública, também alguns entes aqui privados, mas principalmente entes da administração pública. E eu passo aqui também a outros dados muito relevantes, e talvez o que nos interessa particularmente é isso aqui, gente. Mostrar a diferença entre os processos que são julgados, e aqui é a parte que nos cabe, são julgados de forma monocrática e são julgados em sessão. Então, a gente tem que olhar para isso. A gente tem um Tribunal Superior do Trabalho, que é um colegiado de 27 ministros, e nós temos quase 70% das decisões proferidas de forma monocrática. Então, é algo que eu não sei a vocês, mas a mim
impressiona. E a gente tem também aqui outro dado que eu quero trazer no início dessa live, é o seguinte, só 13% dos recursos são providos. É algo que me espanta profundamente, que a gente questiona, existe um tribunal para não conhecer e não prover recurso. Então, há algo muito errado. Ou realmente a advocacia ela está muito inabilitada, ela não sabe manejar recurso, ou a gente tem uma jurisprudência defensiva, que é algo também que se precisa falar, uma jurisprudência que elege óbices, obstáculos para denegar recurso. Então, essa reflexão a gente precisa fazer. Novamente, para quem está acompanhando agora, isso aqui está no site do TST, né? Nós temos aqui todos os dados estatísticos e a movimentação processual por ministros. Então, a gente pode pegar aqui o movimento processual, quantos os ministros recebem, qual o número de processos que eles recebem, né? A recorribilidade, então, todos esses, a produtividade, né? Então, se a gente for ver aqui os ministros, os primeiros ministros aqui que a gente está julgando, depois comparem, e aqui o que é interessante mostrar com esses dados entre decisões monocráticas, olha aqui, ó, a gente tem um ranking aqui dos primeiros ministros que mais julgam, né? Então, não vou dominar, mas é facilmente de ver. E olhem aqui, o que foi julgado em sessão e o que foi julgado de forma monocrática. Quer dizer, há ministros aqui que julgam 3 vezes mais de forma monocrática do que em sessão. Então, quer dizer, será que um colegiado ele existe para proferir decisões monocráticas? Então, essa é uma questão importante para a gente refletir, né? E aqui a gente já passa também, eu não sei, vamos ver se eu consigo aqui fazer essa transição daqui, vou sair daqui da movimentação processual, e aí vocês vão me ajudar aqui, se a gente está compartilhando, estamos compartilhando a tela do tá tranquilo? Então vamos aqui avançar e depois vocês podem ir anotando as suas perguntas, entendeu? A transcendência e a denegação de recurso, né? Que é o tema aqui da nossa live. A gente vai falar dessas denegações de forma monocrática. E aí, eu vou começar também com algumas decisões da 4ª turma de uma determinada relatoria e que as decisões, elas vêm nesse formato, né? Então, há esse formato dessa decisão unipessoal, em que diz que nada é transcendente. Então, você tem, às vezes, um recurso de revista e um agravo de instrumento, com uma preliminar de nulidade, com uma questão de acidente de trabalho, como eu fiz uns embargos hoje aqui. E você tem essa decisão para padrão, olha, gente, ofensa coisa julgada, nada é transcendente, e depois um fundamento, esse fundamento é amarelo, que eu não sei se o Lucas consegue ler. Consegue ler, Lucas? Consigo sim, doutora. Só o que está em amarelo ou o parágrafo inteiro? Pode ser o parágrafo inteiro. Tá. Assim, não há que se falar em omissão do deciso, notadamente porque a fundamentação sucinta da decisão, que não reconhece a transcendência da causa, diz respeito aos motivos pelos quais o magistrado não julgará a causa e não os motivos pelos quais o recorrente não tem razão. Socorro! O que é isso? Quer dizer, eu posso dizer que não é transcendente, eu vou dizer que eu não quero julgar a causa. Eu não tenho que dizer porque a parte não tem razão, é isso mesmo? Né? Então, a gente vai caminhando, né? Então, e outra coisa que impressiona, porque quando a gente tem lá o parágrafo 4º do artigo 896A da CLT, que é o permissivo consolidado que é pertinente aqui, então a gente tem que da decisão, né, é cabível o agravo interno e depois desta decisão a irrecorribilidade, ela fica irrecorrível. Mas o que acontece? Os embargos de declaração, isso aqui é um processo que eu atuei, os embargos de declaração opostos, Sua Excelência está dizendo que não conhece porque a decisão é irrecorrível? Então, será que nós não podemos opor mesmo embargos de declaração?
Ou será que o Código de Processo Civil, ele estabelece que de qualquer decisão é possível opor embaixo de declaração? Então eu começo, gente, mostrando essas pedras para vocês, né? Mostrando essas pedras que a gente tem enfrentado, inúmeras decisões. Eu tive aqui, assim, 4, 6 dias, um recurso que trazia uma questão importantíssima, denegado de forma monocrática, os 2 recursos analisados de forma conjunta, e Sua Excelência dizia que não havia transcendência econômica, e a causa estava em torno de 2.352.000. E também havia uma contrariedade gritante a uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Então, isso começou realmente a me afligir, e a gente começa aqui refletindo em que terreno que a gente está pisando, o que pavimenta a nossa caminhada, o que nos respalda para que a gente faça essa reflexão e a gente demonstre quase que essa indignação. Então, é muito importante para nós, advogadas e advogados trabalhistas, sabermos em que terreno a gente está pisando. E a nossa lei maior, a nossa Bíblia, é a Constituição Federal. A gente precisa estar ciente que há princípios fundamentais, que há direitos e garantias fundamentais, e que nós, da Justiça do Trabalho, nós defendemos direitos sociais que foram constitucionalizados. Então, por favor, não me diga que a matéria é infraconstitucional. Por quê? Nós temos os direitos sociais na Constituição, entre os artigos 6º ao 11º, sendo que nós temos no artigo 7º 34 incisos de direitos trabalhistas constitucionalizados. Então, é bom que a gente relembre que nós somos um Estado democrático de direito, né? E que esse Estado democrático, ele existe para assegurar direitos sociais, lembrar os valores supremos da sociedade, a fraternidade, o pluralismo, o não preconceito, né? A harmonia social, a solução pacífica das controvérsias. Então, a gente tem que fazer essa leitura para a gente continuar falando, né? Porque, novamente, a gente defende princípios que são considerados fundamentais, né? Que a cidadania, a dignidade da pessoa humana. A gente trabalha para quê? Para comer. Isso significa dignidade. Quantas pessoas vivem hoje em situação de extrema indignidade, porque não tem o que comer? Agora mesmo, eu participei de uma reunião hoje que os empregados foram obrigados a aderir um PDV absurdo, né, com cláusulas que, olha, se você entrar na Justiça do Trabalho, você perde, não pode isso, não pode aquilo, e estão sendo dispensados, são idosos. Cadê a dignidade? O trabalho dignifica o homem? Mas será que o homem está sendo dignificado pelo trabalho? Então, são essas aflições que a gente tem que trazer. Então, eu estou passeando aqui sobre alguns princípios constitucionais para que a gente não olvide. Então, esse artigo 3º, para mim, ele é importantíssimo. É isso que o advogado trabalhista faz. Essa justiça social, ela é extremamente importante, porque nós cuidamos que a nossa sociedade seja livre, que ela seja justa, que ela seja solidária. Olha que grave. Então, a gente tem que trabalhar pela erradicação da pobreza, pela erradicação da marginalização, pela redução das desigualdades. Não pode haver preconceito de raça, de sexo, de cor. Então, isso é ser advogado que tem como norte a prevalência dos direitos humanos. Ah, mas eu não concordo, não sabe, não tem que concordar. É a nossa Bíblia, é o que nos une. E aqui vem algo muito importante que me assusta e tem me assustado muito, porque a gente vai trabalhar muito, eu disse, em cima do artigo 896A da CLT. O artigo 896A da CLT é o artigo que disciplina a transcendência.
Então, o Tribunal Superior do Trabalho, eu não sei, Lucas, se quando você lê, se o pessoal do Instagram perde, né? Então, eu vou ler aqui. O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente a transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. E quais são os indicadores? E aí eu defendo uma tese, é taxativo. Não é exemplificativo. Está escrito aqui, olha, são indicadores da transcendência: a econômica, o elevado valor da causa; a política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência simulada; a social, gente, a postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado. A gente acabou de ver como é que o ministro do Tribunal Superior do Trabalho diz que uma cláusula que trata de hora extra não tem transcendência social, que trata de acidente de trabalho que não tem transcendência social. Se todos esses direitos estão elencados nos 34 incisos do artigo 7º da Constituição Federal, jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Quando há, e aqui vou discordar do entendimento do TST, e dizendo antes que eu tenho um grande respeito pelo TST, um profundo respeito, e sei que os magistrados, eles fazem o que eles chamam de gestão processual para gerir essa avalanche de processos, mas nós, como advogadas e como advogados, nós temos que ter o olhar da parte. Então, quando esse 896A, quando ele diz, são indicadores da transcendência, entre outros, não é para excluir, é para ampliar. A leitura tem que ser ampliativa. Quer dizer, negativa de prestação adicional, é óbvio que tem transcendência. E nós temos vários recursos com preliminar de negativa de prestação adicional que estão sendo simplesmente denegados, porque a entrega da jurisdição é a essência do judiciário. Primeiro me entrega a jurisdição, para depois me dizer se há transcendência ou não. Então, a gente vai depois voltar aí nesses artigos, né? Então, nós temos aqui que é uma competência do relator, tudo bem, está na lei, denegar segmento, mas ele tem que justificar, não pode ser desfundamentado. Qual é o critério? E justificar por quê? Não é dizer, não há transcendência econômica, não há transcendência de nada, é tudo intranscendente. Espera aí, acabei de dar meu exemplo. Como assim, excelência? Então, ele tem que registrar que essa causa, cuja condenação atualizada hoje está em 2.352.000, não é transcendente de forma econômica. E aqui eu já aproveito para dizer que, para mim, todo recurso de que essa transcendência econômica é um critério para o empregador, porque todo recurso de trabalhador tem transcendência econômica, sim. É o de comer dele. É tudo que ele tem na vida. Como é que tudo não tem relevância econômica? Então, a gente tem aqui a possibilidade, né, do agravo, né? A possibilidade do agravo, e atenção que muita gente está esquecendo disso. Da decisão que denega por ausência de transcendência, eu posso agravar, então o parágrafo 5º foi considerado constitucional, e eu tenho direito à sustentação oral de 5 minutos. Então, no agravo interno não há sustentação oral, por uma previsão, a meu ver, também equivocada do regimento interno. Eu acho que todo processo advogado teria direito à fala, mas no agravo interno, que é interposto de uma decisão que denegou por ausência de transcendência, eu posso sustentar e devo. Aí vem o parágrafo 4º, mantido o voto do relator, a decisão se torna irrecorrível. Mas, peraí, embargo de declaração é uma medida declaratória. E eu sustento que não são recurso. É uma medida integrativa. Eu tenho direito de opor esse embargo de declaração. O parágrafo 5º, ele foi considerado, graças a Deus, inconstitucional. E aqui a gente sabe que a transcendência compete ao relator do TST e não ao TRT. Então, aqui é o que eu falei para vocês. Vejam bem, transcendência social, todo recurso meu que tratar de vínculo empregatício, despedida arbitrária,
seguro-desemprego, irredutibilidade de salário, hora extra. Está aqui, gente, é o artigo 7º. E quando a gente coloca no recurso de revista transcendência social, eu já coloco o inciso de que trata. E já falo, olha, tem transcendência social, pela literalidade do 896A, inciso 3, isso aqui está tratando de 13º salário. É o inciso 8 do artigo 7º. Então, aqui eu trouxe mais de direitos sociais, tá? Os 34 incisos, mas a gente pode conferir. E a gente vai avançar para entender o que é a transcendência. Eu quero saber se está tudo ok aí, está indo muito rápido. Se tiver, podem mandar mensagem aí, o Lucas passa para mim. Você pode me interromper, tá, Lucas? Tudo bem, doutora. Tá tudo tranquilo, né? Então, assim, entender o que é transcendência. Transcendência significa que transcende, superior, excelso, transcendental, que transcende os limites da experiência possível, metafísica, transcendental, aquilo que é transcendente. Qualidade e caráter de que é transcendente, do que ultrapassa os limites do considerado normal. Inteligência extrema. Então, é bom que a gente entenda que é algo excepcional. Excepcional. Isso na literalidade da etimologia da palavra. E aqui, novamente, a gente volta para o teor do artigo 896A, para eu chamar a atenção de uma coisa para vocês. O que o artigo fala? Ele fala que o Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista. Então, primeira reflexão que eu faço, e aí a advocacia trabalhista, a gente tem que atuar com respeito, com elegância, compreendendo que a magistratura está fazendo o melhor que pode, mas não significa que a gente tenha uma submissão e uma obediência hierárquica, que a gente seja desprovido de inteligência e que a gente seja desprovido de capacidade de interpretação. No recurso de revista, significa dizer que não pode haver denegação de transcendência em agravo de instrumento? Não pode. Primeiro, Sua Excelência tem que... Isso é uma tese que eu extraio da interpretação da lei. Sua Excelência teria que determinar o processamento da revista para dizer que não é transcendente, para dar a oportunidade de que a gente se mobilize. Então, essas denegações monocráticas em agravo de instrumento, a meu ver, afrontam a literalidade do 896A. E outra questão, que foi até trazida para a Maria, que eu acho que está aqui na live, é a transcendência da causa. A causa é transcendente. Então, quando eu elejo uma questiúncula, olha, transcreveu inteiro o teor do acordo regional no item do pré-questionamento, isso é questão processual. Isso não é uma ferição de transcendência da causa. Para isso, já tem muita coisa para lascar a gente. Já tem o 896A, o 896, parágrafo 1º A da CLT, para trazer aqueles 4 incisos. Não se precisa eleger transcendência. Qual é o problema de se estar elegendo transcendência? Porque lá da decisão do agravo, a decisão vai ficar irrecorrível, galera. Então, a gente tem que refletir muito sobre isso. Novamente, pela literalidade do artigo 896A, defendo veementemente que são taxativos os critérios. Se é econômico, tem que dizer por quê que não considera a transcendência econômica, político, social e jurídico. Então, a gente avança para dizer que o regimento interno reproduziu a lei, né, é de ofício, mas a gente é convidada a fundamentar a transcendência e agora a despachar, porque a gente, exatamente o motivo desta live é a minha indignação, a minha perplexidade, compartilhada com muitos colegas, inclusive com o Lucas, que está aqui, da gente ver essas decisões monocráticas já barrando o recurso, né? Então, a gente tem aqui a transcendência, quando, como e a regulamentação. Então, ela já existia desde a medida provisória 2.226, de 2 de setembro de 2001. Eu estava no TST, como eu anunciei, eu entrei no TST em 82,
e eu estava lá, me aposentei em 2012, e a transcendência foi muito uma ideia capitaneada pelo excelentíssimo ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, e o que eu percebi estando lá é que não havia assim, um interesse do TST como um todo em regulamentar. Mas veio a regulamentação com a reforma trabalhista, que, a meu ver, entre outros malefícios no campo do direito material, trouxe muitos malefícios no campo do direito processual. Um dos malefícios foi a questão da regulamentação da transcendência, tal como foi feita, e pior ainda, tal como está sendo aplicada. E aí a gente vai avançar, porque eu quero dizer para vocês, para aqueles que a defendem, que eu não vejo pontos de interseção importantes e que nos beneficiem com relação à repercussão geral. Não tem nada a ver com repercussão geral, gente, pelo amor de Deus, né? Então, nós vamos chegar lá. Então, por que a transcendência? Vocês já pararam para pensar? Por que inventaram isso? Alguém tem uma resposta aí? Então, eu vou dar uma resposta educada e publicável, que é a crise numérica. Então, tem muito processo, eu tenho que dar vazão a esses processos, o Tribunal Superior do Trabalho tem 500 e tantos processos. Então, criaram-se, e aqui vem, eu vejo como um obstáculo, mas há quem entenda que é um filtro recursal. Agora, a meu ver, da forma que é aplicada, é constitucional? É constitucional? Os índices alarmantes de judicialização justificam, eu vou me livrar de processo. Vamos soltar processo. Então, é uma reflexão que eu faço, porque existe algo que é muito importante, que é o direito, é uma garantia condicional de acesso à justiça, que se faz pela entrega de jurisdição. O que está acontecendo? Eu não tenho a entrega de jurisdição. Então, a meu ver, a transcendência da forma como ela está sendo posta, e lógico que vai haver discordância, né? Tanto dos ministros como de talvez alguns colegas, do jeito ela está comprometendo o princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional. Eu preciso da jurisdição, mas eu não consigo, porque o meu recurso já é denegado, até por óbice processual, quando deveria ser por uma decisão fundamentada que me dissesse por que não tem transcendência econômica, por que não tem transcendência política, por que não tem transcendência jurídica e por que não tem transcendência social. Me diga aí, Excelência, por que uma causa de acidente de trabalho não tem transcendência social? Me diga aí, por que o Tribunal Regional se furtou a apreciar um documento, um aspecto importantíssimo, uma questão muito importante, e eu articulo como a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, e não tem transcendência política, não tem transcendência nenhuma? Então, é essa discussão que a gente precisa fazer. Então, algumas questões acho que ficaram superadas. Qual a natureza jurídica da transcendência? Se os pressupostos extrínsecos precedem o exame da transcendência, se a transcendência se refere a um recurso de revista como um todo ou a cada um de seus temas. Então, eu vi assim, quando eu comecei a estudar, e eu estudo bastante a matéria, então eu vi 2 estudos do ministro Ives Gandra, que, como eu falei, ele foi o mentor da transcendência, ele tem trabalhos, eu tive a oportunidade de ver uma apresentação excelente do ponto de vista dele, porque a gente tem que ver o seguinte, a diversidade ela é boa, a pluralidade é boa, a gente pode discordar, ele é ministro, a gente é advogado, então a gente vai se contrapor. Então, ele considerava como pressuposto de admissibilidade, ele considerava, e o professor Sormani Ribeiro, que é um professor brilhante, é um assessor da presidência do TST, também tem outro estudo fantástico, ele considera como critério de natureza administrativa e não jurídica o ministro, e o professor como um critério de natureza jurídica eminentemente procedimental. O ministro defendia que precede todos os mais pressupostos, isso ficou superado, e agora se entende que há que se observar os pressupostos extrínsecos de admissibilidade e aqueles formais do parágrafo 1º A do 896,
Tipo, indique o trecho que está para questionamento, indique uma violação fundamentada, impugne as razões do acórdão, e observar a súmula 26, não se tratar de matéria fática, está pré-questionado, está fundamentado. Então, aqui se refere a cada tema eu tenho que demonstrar que há transcendência e é uma arguição de ofício. Bom, e aqui a gente avança para tratar dos indicadores da transcendência. Então, os indicadores são a transcendência econômica, o elevado valor da causa, e, novamente, não se fixou um critério. Eu já ouvi relatorias que dizem, olha, 500 mil reais, 1 milhão. Apenas a 7ª turma fixou um critério aritmético, eu vou trazer aqui, né? Novamente, insisto, gente, a transcendência econômica é para o empregador, ela não pode ser aplicada para barrar recurso de empregado. O processo do trabalho tutela alimento. O que o empregado, o trabalhador está buscando é tudo que ele tem. E para ele demandar, via de regra, ele está desempregado. Então, aquilo é de uma transcendência sem limite. Então, esse critério não deveria ser usado como obstaculizador de recurso de reclamante. Então, a transcendência política é quando contraria a jurisprudência simulada do TST ou do STF. Transcendência social, nós já vimos aqui, ou seja, a meu ver, é dizer que todo recurso de trabalhador teria transcendência social. Porque me diga aí, um direito social trabalhista que não esteja entre os 34 incisos do artigo 37º da Constituição Federal. A transcendência jurídica é a existência de uma questão nova, um tema que vai se discutir, por exemplo, a dispensa imotivada de determinados trabalhadores a partir de um assédio moral promovido pela empresa, que é o caso que eu estou sendo demandada aqui. Então, o tribunal nunca examinou essa questão, né? E aí eu vou começar a trazer para vocês os chavões, com todo respeito, que têm sido utilizados, entenderam? De uma forma genérica, sem que se examine a questão, quando eu digo assim, não tem negativa de prestação adicional, e eu não examino os critérios que estão sendo postos. E aqui, como eu falei, a 7ª turma resolveu traçar um critério quando se trata de recurso de reclamante, empregado. Então, o pedido tem que ser superior a 40 salários mínimos. Para empregador, eles estão considerando superior aos fixados no artigo 493, parágrafo 3º do CPC. Então, aqui embaixo tem a transcrição do artigo. 1.000 salários mínimos para a União, 500 salários mínimos, 100, enfim. Então, traçaram aí um critério aritmético para aferir a transcendência econômica, mas é um grande nó, né? Bom, recurso de revista denegado monocraticamente por ausência de transcendência. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nesse ponto é que novamente, né, quando o relator ele denega seguimento ao recurso de revista por ausência de transcendência, eu devo interpor agravo interno para demonstrar que há transcendência. E eu tenho sustentação oral. Eu devo me inscrever, eu tenho 5 minutos para demonstrar que há transcendência. E aí vem o parágrafo 4º que diz assim, mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acordo com fundamentação sucinta que constituirá a decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. Bom, aí eu tenho tido esses desafios de opor os embargos de declaração para tentar demonstrar, assim, desesperadamente que há transcendência, e tem uma determinada relatoria que diz que é irrecorrível, quando eu sustento que os embargos de declaração não são recurso. E outra, eles são cabíveis de qualquer decisão, porque eles são a medida aclaratória integrativa. Eu tenho direito a esse esclarecimento, né? Parágrafo 5º, ele foi boa hora declarado constitucional por provocação do ministro Cláudio Maravilhoso Baiano Brandão, que esteve à frente aí de grandes causas que deveriam ter sido capitaneadas pela advocacia, né? Então, agora, e quantas decisões a gente vê que foram
proferidas naquela época, né? Já, e a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente. Então, aqui é o que eu estou chamando a atenção, que o regimento interno, infelizmente, ele promove um cerceamento, né? Dizendo que a gente não pode sustentar embargo de declaração, conflito de competência, agravo de instrumento também a gente não pode sustentar, agravo interno a gente não pode sustentar, salvo quando o agravo interno é contra a decisão que denega seguimento por ausência de transcendência. Quinto passo aí do caminho das pedras, agravo de instrumento denegado monocraticamente por ausência de transcendência. Primeiramente, a lembrança de que o artigo ele se refere a recurso de revista, e aqui é o que eu falei. Quando prevalecia o agravo de instrumento, quantas decisões foram proferidas e que comprometeram o direito da parte? E agora algumas talvez haja, né? Essa é uma pergunta muito que me fazem muito, professora. Aquelas decisões que promoveram a denegação dos meus recursos, quando o parágrafo 5º dizia que era irrecorrível, o que é que eu faço agora? Ver se tem possibilidade. Aí, gente, eu não estou acenando porque eu estou longe aqui, mas eu estou mandando um abraço aí para todo mundo que está no Instagram, no YouTube, tá? Eu só não estou conseguindo apertar aqui o acenar porque eu estou aqui com 2 telas, tá? Então, assim, isso promoveu o fim da função institucional do TST, que é uniformizar a jurisprudência. Então, quando um ministro só, ele julga sozinho. Então, cadê o exercício da função institucional, daquilo para que o TST existe, que é uniformizar a jurisprudência? Essa matéria, ela não vai chegar na turma, no colegiado competente. Claro que eu acho que há usurpação da competência da turma. Ela não vai chegar nesse D1 e, pasmem, eu não tenho a entrega da jurisdição constitucional, que nunca eu vou poder acessar o Supremo Tribunal Federal. Muito particularmente em razão do tema 181, da repercussão geral. Então, isso promove insegurança jurídica, cerceamento de direito de defesa, sim, ofensa ao contraditório, ofensa ao devido processo legal. E aí o advogado fica assim, no meio das pedras, né? Se segurando aí, olhando para o precipício. E aí, quais são as pedras que a gente enfrenta? A subjetividade da eleição desses indicadores. Eu olho assim, eu digo, não tem transcendência. Quer dizer, é um critério totalmente subjetivo de um relator, de um ministro. As decisões estão vindo, com todas as linhas, com todo respeito, desfundamentadas. Eu tive um processo que, num despacho só, julgaram os 2 recursos do reclamante e do reclamado, tudo transcendente, tudo intranscendente, que foi exatamente esse processo que eu falei para vocês, que a condenação atualizada está em 2.352.000. Com a eleição de óbice processual, não pode, gente. Não pode dizer que transcreveu o inteiro teor, que não indicou o trecho do pré-questionamento. Isso não é indicador de transcendência. Então, que denegue por outro motivo, que também não há, porque às vezes houve a indicação do trecho que está o pré-questionamento, né? Então, virou uma caixa de Pandora, decisões absurdamente teratológicas, na época do parágrafo 5º, com determinação de baixa dos autos, trânsito em julgado, inclusive em temas de repercussão geral, como é o tema 339, que é da entrega de jurisdição, e aí vai recursos com preliminar, de nulidade, por negativa de prestação jurisdicional, é sim o tema da repercussão geral, o tema 339. Então, tem repercussão geral. E aí vem a inconstitucionalidade, né? E essa aí é a decisão, algumas decisões também que eu trago aqui da época, né? E aqui um print, né? Como é que eram feitos, já não cabia nada, negou o segmento, manda os autos, baixos altos, né? Lá para aquele lugar. E aí eu tive essa decisão que foi muito repetida quando eu embargava de declaração em processo de terceirizado, isso me traumatizou profundamente. Sua Excelência dizia assim, que não cabia os embargos declaratórios, mas ao mesmo tempo considerava caracterizada a litigância de má-fé
condenava a parte embargante, que era um reclamante terceirizado, a pagar uma multa de 2% sobre o valor da causa. Quer dizer, dizia que não cabiam os EDs, ou seja, não existe, mas aplicava a multa por litigância de má-fé, que também a jurisprudência do TST rechaça multa por litigância de má-fé em embargo de declaração. Bom, então aqui alguns modelos, né? Totalmente genéricos, totalmente padrão, né? E aí é a recusa da entrega de jurisdição, porque o artigo 489 do CPC ele impõe ao julgador que fundamente as suas decisões. Ele reputa desfundamentada essas que fazem exatamente isso, empregam conceitos jurídicos para tudo, invoca qualquer motivo, e quando eu oponho os embargos de declaração e articulo com a preliminar de nulidade por negativa, eu já digo assim, ei, ministro, quando o senhor diz aqui que está tudo pré-questionado, essa é a típica decisão desfundamentada de que trata o inciso 3, porque está invocando um motivo que se prestaria a fundamentar qualquer decisão. Então, do que a gente está tratando é realmente de entrega de jurisdição. E aí vem o sexto passo aqui do nosso caminho das pedras desta noite, que é a lembrança da inconstitucionalidade do parágrafo 5º. E eu gosto de citar o direito que a gente tem de acessar a justiça. Como é que eu vou acessar a justiça se não me entrega a jurisdição? Ei, eu posso ir lá interpor meu agravo de instrumento, mas daqui a pouco o agravo de instrumento é denegado. Então, o ministro Augusto César, ele diz que o princípio de acesso à justiça, ele não é violado apenas quando o poder legislativo inviabiliza o direito de ação, ou constitui um estado de exceção, mas também quando inova regras jurídicas de suas horas da atuação do poder judiciário, quer dizer, inovar é o que a gente chama de jurisprudência defensiva, é criar obstáculos para que não se entregue a jurisdição. Isso implica que negativa de acesso à entrega de jurisdição, fim da função institucional do TST, prevalência, gente, eu acho um absurdo que um tribunal julgue 70% de forma monocrática em detrimento das decisões colegiadas diante do CPC, que prestigia a decisão de mérito, insegurança jurídica, cerceamento do direito de defesa. Então, o TST é um órgão colegiado e, assim, ele deve, essencialmente, entregar a jurisdição. E aqui, novamente, volta aquela insurgência. E aqui eu volto, já caminhando, já estou quase para o final, quero ouvir perguntas. Eu falei para vocês que eu vejo pouquíssimos pontos de interseção entre a transcendência e a repercussão geral. O que eu vejo de interseção são os indicadores, né, que na repercussão são chamados de questões relevantes. Os indicadores são os mesmos, e as questões relevantes, econômico, político, social, jurídico, né? A repercussão geral, ela está disciplinada na emenda constitucional 45, né? E para o terceiro do artigo 102, então a gente tem toda uma regulamentação 543B e a transcendência no 896A da CLT. A competência, isso é uma interseção, um ponto de interseção do juízo ad quem, e aqui eu vejo duas coisas que são muito importantes. A repercussão vem como preliminar no recurso ordinário, extraordinário, com um quórum qualificado de 2/3 dos membros do STF para a recusa da repercussão geral. Artigo 1035, parágrafo 3º. E a transcendência, de ofício, o relator monocraticamente, usando da sua subjetividade, eu quero, isso aqui não tem transcendência e eu denego. Então, é por isso que eu não vejo pontos de interseção com a repercussão. Não venha me dizer, não é igual a repercussão geral. Entenderam? Então, virou para mim, com todas as vênias, com todo o respeito, uma ferramenta de se eliminar recurso. Então, a decisão monocrática pode considerar ausente a repercussão, mas a decisão é recorrível, regimento interno do STF, e a transcendência. A decisão era irrecorrível, parágrafo 5º, e houve muito prejuízo, vocês sabem, e agora é irrecorrível, no parágrafo 4º do 896 da CLT, a decisão que julga a ausência de transcendência.
8º passo, fome de justiça. Como se resolve uma crise? Cara, se eu estou com fome, o que eu preciso para matar? Me dá de comer. Então, se eu tenho fome de justiça, que é do que a gente está falando agora, a gente recorre, não é porque a gente quer, não, é porque nós temos direitos lesados. Então, me entrega à justiça, né? Então, como é que se resolve uma crise? É recusando a entrega à jurisdição, como a gente tem visto, às vezes os tribunais regionais, eu estou falando tanto com relação a empregadores como empregados, não tem polarização aqui. É do interesse de empregadores e de empregados, que a gente tenha uma justiça social equilibrada dentro dos parâmetros constitucionais. Então, nós temos aqui decisões regionais que modificam a moldura fática de uma forma surpreendente. E a gente opõe embargo de declaração, qual é a resposta que a gente tem? Então, a gente tem direito à entrega de jurisdição. E não a chavões. Os embargos de declaração não são diálogo entre as partes, já está tudo pré-questionado. Então, copia, já foi tudo decidido, e cola a mesma decisão omissa. Então, essas são as pedras que a gente tem que enfrentar. E quais são os caminhos? Se valer do artigo 93, nono, e da 832 da CLT, que disciplinam que as decisões precisam ser fundamentadas, e esse artigo poderoso, gente, 489. O 489 do CPC, no parágrafo 1º, ele considera, isso foi um progresso tremendo, as decisões que são flagrantemente desfundamentadas, tá? O 459, que pavimenta a articulação da preliminar negativa de prestação jurisdicional. A súmula 297 exige, então, muitas vezes, eu escrevo nas minhas peças: ei, ministro, ei, desembargador, eu estou pondo embargo de declaração, não é porque eu quero, não, é porque o TST me obriga, porque ele diz aqui, ó, se eu não opuser embargo de declaração, não vai estar pré-questionado. Não é engraçado? E a minha revista não vai passar. E o que acontece? Muitas vezes a gente tem uma multa, como tem acontecido com os agravos internos, que é um absurdo. Eu interponho um agravo interno, é o único remédio, a gente vai ver agora, que eu tenho. O único remédio que eu tenho de uma denegação para que o colegiado aprecie. Então, o ministro, no critério da subjetividade, ele denega o recurso. Eu só tenho um agravo interno para levar para o colegiado. Como é que eu vou ser multado? Não pode, a multa não é automática. Tem que demonstrar a manifesta protelação. E se eu tenho um recurso denegado por ausência de transcendência, isso aí foi Camila Cerqueira que me chamou a atenção, e aí eu agravo interno, e eu vou ser multada, todo agravo interno multa, ela falou uma coisa interessante, acaba tirando a eficácia da decisão do Pleno, que considerou inconstitucional o parágrafo 5º do 896 da CLT, porque eu vou ser multada, então é para não agravar? E às vezes na decisão denegatória já tem a intimidação. Se agravar, vai ser multado, né? Então, a gente tem aí os embargos de declaração como um caminho, né? E aí tem essa pedra, ameaça de aplicação de multas, e até multa por litigância de má-fé. E temos aí os disciplinadores dos embargos de declaração, que eu transcrevi aqui, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas o 897A da CLT, ele traz possibilidades que a gente não tem no 1022, então, inclusive, naquele célebre processo que eu atuei, da jogadora de vôlei, da Tandara, eu utilizei muito o 897A da CLT. Então, a gente tem, como advogadas e advogados, que estudar e dominar o teor da lei. Lembrando que a gente não pode ser multado por litigância de má-fé em embargo de declaração. Caminhando aí para o 9º passo, né? Então, as pedras são essas decisões de inadmissibilidade, juízo precário da admissibilidade do RR, juízo precário, vem a instrução normativa 40 e diz assim, olha, a vice-presidência tem que fazer um juízo
completo de prelibação. E aí a gente continua com esses despachos que continuam sendo copiados. Tem uma determinada região que é o mesmo despacho, gente, para todos os processos, né? São as pedras, né? Aqui eu trago um trecho da Instrução Normativa 40. 10º passo, quais as medidas judiciais cabíveis para enfrentar as decisões teleológicas advindas do não reconhecimento da transcendência? Acho que é uma pergunta, né? Então, a gente tem várias medidas, né? Tem, primeiramente, o agravo interno, que agora é possível. Tem, a meu ver, os embargos de declaração, que eles são oponíveis de qualquer decisão. Então, tem o recurso extraordinário, tem mandado... Eu vou dessa decisão, vou contar um segredo aqui para vocês. Dessa decisão, que não... nem sei o que fez, não admitiu os meus embargos de declaração, dizendo que era irrecorrível, eu estou pensando em impetrar o mandato de segurança. Tem a reclamação constitucional e tem o CNJ também, né? Então, a gente vai ver cada um com o seu problema. Qual é o seu problema, né? Então, a gente fica aí nesse caminho, sem saber qual que é o certo, qual que é o errado. O importante é que eu tenho que ter discernimento. Eu vejo muitas vezes a advocacia, e aqui, colegas, não vai nem uma crítica, mas um alerta, e me incluo também, a gente muito assim, despreparado tecnicamente. Então, a gente tem que se empoderar no sentido de estudar, de dominar o texto da lei, de dominar o conhecimento, porque os ministros, repitam, estão sendo do TST. Eles têm meta, vocês acabaram de ver. Meta para cumprir, meta para lá, estão preocupados em dar vazão aos processos. Nós estamos preocupados com entrega de jurisdição efetiva. Não que eles não estejam, não é isso. Mas eles estão fazendo o trabalho que eles consideram que é o trabalho de gestão processual. Para mim, não está bom. Para mim, não está bom. Então, a gente tem que se preparar mesmo para atuar, né? O 11º passo é a indispensável atuação da advocacia. Cada um de nós vai ter que acertar o próximo passo. E um grande abismo só se consegue com um grande passo. Esse treinamento aqui ele foi adiado, ele vai ser do dia 29 de junho a 2 de julho. Nós vamos sortear uma bolsa, 5 bolsas aqui nessa live. Ao final, eu vou abrir agora para perguntas, tá? Mas ao final da live, eu vou dar uma palavra, uma expressão-chave. Quem for no Instagram do Instituto Pérola e escrever a palavra, tem outros requisitos também. Tem uma foto que tem escrito sorteio, vai concorrer a 5 bolsas, é muita coisa. Eu achei que foi muita coisa. Então, essa aqui é uma foto que é muito emblemática para a gente encerrar aqui, porque foi o último treinamento presencial no TST. Foi a turma Olímpio Paulo Filho, eu não sei se esse mestre, doutor Olímpio, está aí. Por que ela é muito significativa para mim? Eu sei que aqui nós temos a madrinha da próxima turma, que é a Glória Cris, temos aqui o doutor Matheus Pimenta, estou vendo aqui o doutor Alain, eu vou cometer o pecado, não vou conseguir falar todo mundo, estou vendo o doutor Vitor Noé, estou vendo muita gente aqui que eu não vou conseguir falar todo mundo, peço perdão, doutora Denise, mas por que essa foto me marcou? Porque nós, nos nossos treinamentos, a gente tem audiência com o presidente, o ministro Godinho, quando pode, recebe, não sei agora com essa questão da Covid, né? Mas nós temos aqui o então presidente, o ministro Brito Pereira, e a secretária-geral, que se agachou entre os advogados, para dizer, e aí a minha interpretação, que nós estamos todos, como é que eu vou falar, no mesmo interesse, no mesmo movimento de promover a entrega de justiça. Cada um fazendo a sua parte. Os magistrados aplicando a lei. E nós, indispensáveis à administração de justiça, porque nos responsabilizamos por nossas causas, preparando-nos tecnicamente. Então, o TST não é lugar para aventureiros. Então, a gente tem que se especializar. Eu costumo falar, e as pessoas acham esquisito, eu não sei atuar em primeiro grau, porque dediquei a minha juventude, já fiz concurso para o TST e fiquei lá fazendo assessoria de ministro. E quando eu preciso, eu tenho que recorrer aos meus alunos que atuam em primeiro grau. Então, o TST também, o processo de trabalho se torna um processo muito complexo, então a gente tem que se especializar. Nós temos aí esse treinamento, processo de recurso de revista não é fácil, galera.
porque colocaram-se tantos obstáculos, a gente está vendo aqui, a gente tem que dominar a técnica, a gente tem que se preparar, né? E é nesse sentido que a gente tem os nossos treinamentos. Aqui estão os meus contatos, eu estou à disposição, e eu vou agora caminhar para a gente, agradecendo muitíssimo a quem está no Instagram, a quem está no YouTube, e me preparar aí para ver se há algumas perguntas, algum comentário. Doutora, o doutor Olímpio, ele tá no chat, sim, lá do YouTube. Vi aqui que ele mandou boa noite, estou sim. Ele até mandou uma mensagem aqui cumprimentando a doutora. Tem pergunta, o pessoal já sabe tudo. Eu estou aqui com muitos colegas maravilhosos aqui no Instagram, que eu não consegui acenar, porque falei, estou distante aqui da tela. Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, manda um aviãozinho aí, que eu acho que ainda dá tempo, né, da gente fazer alguma pergunta. E a gente tem o treinamento nos dias 29 de junho a 2 de julho, é uma imersão. Vai ser aqui em Brasília, lá no Centro Cultural Missionário. Nós vamos sortear as bolsas. Para sortear as bolsas, a gente vai no Instagram do Instituto Pérola. Tem uma foto lá que tem escrito sorteio. E aí, tem umas coisas lá para fazer, depois vocês leem lá, tem que marcar 3 pessoas e escrever a palavra-chave que eu vou falar no final da live. Pérola, o Silvio mandou um comentário aqui, o Silvio de Magalhães Carvalho, ele até comentou, hoje é mais difícil atuar junto ao TST que junto ao STJ, dada as dificuldades aí, a questão da transcendência, da irrecorribilidade, né, Silvio? Acho que foi nesse sentido o comentário dele aqui. Sim, com certeza. O recurso de revista ele está para o TST como o recurso especial está para o STJ. Agora, agradeço muitíssimo o comentário do Silvio, porque, primeiramente, respondendo sim, porque a Lei 13.015 criou o parágrafo 1º do 896. Isso não existe no recurso especial. Indique o trecho que está o pré-questionamento. Aí eu indico o trecho, não pode, não dá. É inteiro teor, não conheço. Ou então, não, é trecho excessivo, tem que ser um trecho. Não, é trecho suficiente. Não, não é só esse trecho. Então, é trecho impertinente. Então, há muitos obstáculos, inciso 1, inciso 2, inciso 3, etc. Mas é uma questão muito importante que eu comentava hoje. O TST, gente, ele tem competência constitucional. Então, ele pode examinar, diferentemente do STJ, matéria constitucional. Mas, sim, tanto a Lei 13.015/14 quanto a Lei 13.467/17 trouxeram propositadamente obstáculos para dificultar o regular trânsito do recurso de revista. Então, o pessoal está sabendo tudo, não tem comentário, não tem pergunta, é isso? Foi muito boa a aula, então, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. A Emília também mandou outra pergunta relacionada ao recurso de revista. Emília Azevedo, qual o percentual de recurso de revista recebido versus a quantidade de recursos denegados? A doutora tem essa estatística? Tem como verificar? Eu tenho essa estatística. Bom, eu não sei, eu falei no início da live que a gente tem, e mostrei também aqui uma tela, doutora Emília, a gente tem quase cerca de 70% de recursos que são denegados monocraticamente, contra quase 40% que são julgados em sessão. Mas digamos que fica em torno de 13% recursos que são providos, né? Então, realmente é um índice alarmante e a gente tem que refletir, gente. A advocacia tem que refletir sobre isso, porque há dificuldade de manejo? Há dificuldade de manejo. Mas o que há de errado? Que a gente tem um tribunal que existe para denegar recurso? É isso? Então, o que há de errado nisso? Se a gente sabe, eu tenho aqui alunos na live, advogados brilhantes, uma advocacia brilhante, com recursos que não esbarram no 896, parágrafo 1º-A da CLT, mas que esbarram na ausência de transcendência. Eu acho que a gente tem que promover, doutora Emília e doutores colegas aqui, essas discussões, nos nossos conclaves, nos congressos, nos seminários, tratar de matéria processual. Porque não adianta eu defender uma tese, por exemplo, para derrubar os honorários sucumbenciais, se eu não consigo pilotar o processo. Isso é muito importante que a gente inclua também essa discussão processual.
Acabaram as perguntas? Então, gente, vamos nos preparando aí, não sei, daqui a pouco, tá aqui uma pergunta, fala assim, qual TRT tem maior número de RR negado segmento? A gente até tem essa estatística, eu não saberia te dizer agora. Qual TRT tem maior denegação de segmento? O Roberto está procurando. A gente tem essa estatística muito facilmente no site, eu creio que tem esse dado também no site do TST. Quando você vai lá, tem um menu que está escrito lá estatística, e lá talvez a gente tenha essa informação, né? Tem mais alguma questão, alguma pergunta? Porque talvez o Instagram daqui a pouquinho a gente caia. Então, lembrando, gente, que é muito importante que a gente se treine, e o nosso projeto é um projeto diferenciado. Eu criei uma metodologia que eu tenho alunos aqui, e eu acho que talvez o Lucas pudesse falar. Não sei, o pessoal do Instagram acho que não vai escutar o Lucas, né, Lucas? Não sei se o pessoal lá do Instagram está me ouvindo, mas para quem está acompanhando pelo YouTube, eu fiz vários cursos da doutora Pérola, auxiliou muito, muito, muito na elaboração de recursos de revista, por óbvio, nos embargos de declaração, às vezes, quando necessários. É um curso para quem realmente está disposto a aprender a manejar o recurso de revista. Não é fácil, demanda bastante estudo, mas a doutora Pérola, com toda a técnica e toda a dinâmica de ensino, assim, possibilita a quem tem dificuldade de fazer ou faz, mas tem muito recurso denegado, a aprender a manejar esse recurso de revista. Demanda muita técnica, demanda muito estudo, mas o caminho, como o próprio nome do curso da doutora, é muito importante, é muito necessário aí para a advocacia de modo geral, Muito tá? bom. Então, a gente tem o caminho das pedras, né, que é o nosso treinamento. E eu ia esquecendo de falar uma coisa muito importante. A gente está com uma parceria com a ATDF, que é a Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal, uma parceria fantástica, porque para os associados da Associação dos Advogados Trabalhistas do DF, a gente tem 40% de desconto, com um link para, inclusive, para parcelar, todas as inscrições podem ser parceladas. Então, é um treinamento que vale a pena, porque você vai ter lá a Pérola, um técnico do TST, fazendo uma simulação de admissibilidade, compreendendo a visão de dentro do TST, e a visão da advogada. É muito importante ter a visão da advocacia com relação à admissibilidade, né? Porque o que a gente quer, né, doutor Lucas, é ver os nossos recursos admitidos. Sim, com Então, certeza. se não está sendo admitido, tem alguma coisa muito complexa que a gente precisa perceber. Então, é uma visão de como o advogado vê essa admissibilidade, mas, ao mesmo tempo, de como os ministros veem, que é a minha percepção de 30 anos de assessoria dentro do TST. Bom, eu não sei se há mais alguma pergunta, né? Só tem mais um comentário aqui, doutor, desculpa interromper, da Cimeia, a Cimeia Oliveira, ela até comentou aqui no chat do YouTube, fui da turma do Lucas, minha vida mudou depois do curso. Muito bacana o comentário da Cimeia aqui. A Cimeia está comentando, não sei se o pessoal do Instagram consegue ver, que está sendo muito gentil, que a vida dela mudou depois do curso. Realmente ela já tinha comentado comigo. Na verdade, a gente chama de treinamento, é um treinamento, é uma imersão. Prepare-se para vir para Brasília, quarta-feira, dia 29 de junho, é o recurso de revista, na quarta e na quinta, recurso de revista. Aí a gente vai para uma turma do TST, tomara que, né, a Covid aí, que essa onda não nos impeça, como nos impediu em março. A gente vai para o TST. Eu pedi audiência com o presidente, agora o ministro Emanuel, pedi com o ministro Godinho, tomara também que não haja um obstáculo em relação à Covid. E a gente treina muito, é prático, né? A gente tem uma metodologia que foi criada, e aí a gente tem no sábado coach, porque a gente trata da sustentação oral, né, dos despachos dos memoriais, dos perfis dos ministros, como falar, como não falar. E aí eu percebo que muitas vezes o advogado ele não tem problema de oratória, ele tem algum bloqueio, sabe, quando seu corpo não vai? Por isso que eu incluí o coach, né, doutor Lucas? Então, às vezes é uma tremedeira. Então, o coach ontológico, que vai ser ministrado pela Cleide Sustrunk, que é uma advogada muito preparada, muito certificada. E a gente tem, no sábado, o nosso baile de formatura, né?
Então, que é uma confraternização com advogados de todo o Brasil, aí tem uma dancinha, né? Então, as inscrições estão abertas, elas podem ser parceladas. Fora isso, para a ATDF, tem um descontaço de parceiros de 40%, e tem as bolsas também, né? As bolsas, elas vão ser dadas aí mediante o sorteio. Basta que você vá no Instagram do Instituto Pérola, naquela foto que tem escrito sorteio, e siga lá as instruções. Marque 3 pessoas. E agora eu vou falar a frase, já temos mais de 1 hora, né? Tem mais algum comentário? Não, né? Não. Então eu vou falar a frase para a gente escrever, atenção. Para quem quer participar do sorteio, eu vou falar uma frase e você tem que escrever essa frase lá na foto para participar do sorteio, tá bom? Você pode escrever essa frase até às 10 horas de amanhã. E depois, depois de amanhã, eu vou falar os 5 contemplados. A frase é: eu mereço a entrega de jurisdição. O, o Lucas pode escrever aí. Mas aí tu não tem como escrever no chat, né? Então, eu mereço a entrega de. Acho que não vou escrever no chat, senão vamos perder chance, né? Então, fica a frase: eu mereço a entrega de jurisdição. Porque realmente, gente, é um direito constitucional. E quando a gente fala de denegação monocrática, a gente está falando de recusa de entrega de jurisdição. Então, é isso que a gente tem que trabalhar, o direito ao acesso à jurisdição. Certo? Mais alguma coisa, Matheus? Então, eu vou cumprimentar meus colegas aí do Instagram, maravilhosos. Então, vocês são muito competentes, brilhantes. Colegas do YouTube, essa live vai ficar aqui. Então, eu agradeço profundamente, é uma grande honra para mim, e eu espero, desejo encontrá-los pessoalmente aí no dia 29 de junho, do dia 29 ao dia 2 de julho. Tá bom? Agradecer muitíssimo ao William, né, a sua equipe, ao Luciano, ao William, ao Edmar, que é uma equipe aqui que me apoia, do time aqui que me apoia, que são excelentes também, né? Trabalharam a arte, trabalharam o suporte, que possibilitaram a gente estar aqui. Então, se não temos mais perguntas nem comentários, certo, Lucas? Certo. Então, vou te agradecer também, Lucas, muito obrigada pelo apoio, e a gente vai encerrar, tá, gente? E tá certo aí com onde deve ser escrita a frase? No Instagram do Instituto Pérola, Instituto_Pérola, na foto que tem escrito sorteio, tem alguns requisitos lá para fazer, e escreve a frase: eu mereço a entrega de jurisdição, porque nós somos mais do que merecedores como advogados e como jurisdicionados. Tá bom? Então, a transcendência não pode nos pegar, né? Tá bom? Então, muitíssimo obrigada, agradeço a todos. Podemos encerrar, William? Podemos? Então, gente, obrigada. Até mais. Vou encerrar aqui. Só sair, William?